pirata é bom demais. E eu não quero viver uma sociedade onde um sequestrador de crianças que amputa um homem e dá seu membro cortado por um jacaré comer é o mocinho em Peter Pan. Você prefere seus filhos em segurança num barco com adultos ou cantando por aí com sem futuro que dá pozinho mágico pra eles? Acontece que o Capitão Gancho é uma mentira. Não o Capitão Gancho em si, esse eu sei desde que eu era pequeno, mas o conceito do pirata da perna de pau, olho de vidro e cara de mal. Aliás, hoje eu vou estragar sua infância. A gente vai falar de piratas. Esse é o Fatos e Patos, os 10 minutinhos que deixam suas conversas mais interessantes. Toda segunda e sexta tem episódio novo e considere apoiar no Apoia-se, que tá na descrição desse episódio, ou procure por Gugão Show lá no site. Lá você tem acesso antecipado aos episódios, newsletter e materiais de apoio para todos os programas, além de garantir que o Fatos e Patos vai continuar existindo. Agora vamos pro episódio. Para entender o pirata da perna de pau, a gente precisa primeiro aceitar que a nossa visão sobre esses homens foi moldada muito mais pela ficção do que pela história. Quase tudo que você associa a um pirata, o mapa do tesouro com X, a perna de madeira, o papagaio e até o sotaque carregado, vem de um único livro, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. O personagem Long John Silver foi inspirado em um amigo do autor, o poeta W.E. Henley, que tinha uma perna amputada. Stevenson achou que aquela imagem de um homem mutilado, mas ainda assim perigoso e carismático, criaria o vilão perfeito, no limite entre capacitista e altamente inclusivo. Mas ele estava certo. Na vida real, no entanto, a perna de pau não era um símbolo de aventura, mas um atestado de sobrevivência em condições brutais. A vida no mar era um festival de acidentes. Cabos que se rompiam e esmagavam ossos, batalhas com estilhaços de madeira voando e doenças que apodreciam os membros. Como raramente havia médicos a bordo, o trabalho de cirurgião sobrava para o carpinteiro, que usava as mesmas ferramentas que consertavam o casco do navio para serrar ossos humanos. O paciente era imobilizado, recebia uma dose generosa de rum e a ferida era selada com piche fervendo ou um ferro em brasa, para você nunca mais reclamar de tomar injeção. Quem sobrevivia a esse açougue improvisado ganhava uma prótese de madeira bruta, mas dificilmente conseguia manter sua utilidade em um convés balançando durante uma tempestade, então era algo bem raro. Outro mito persistente é o do papagaio no ombro. Embora piratas realmente trouxessem aves tropicais do Caribe para vender na Europa, onde pássaros exóticos valiam pequenas fortunas, eles não andavam com eles como se fossem acessórios de moda. O papagaio era uma carga valiosa, um investimento, mas eles deviam ensinar altos palavrões para eles. Eu ensinaria. O mesmo vale pro gancho no lugar da mão. Se um pirata perdesse a mão, ele raramente conseguiria lutar com eficiência novamente. A pirataria era uma profissão de homens jovens e fisicamente aptos. Os feridos costumavam ser aposentados com uma parte do saque, conforme estipulado nos artigos de cada navio. Esses artigos eram contratos democráticos impressionantes para a época, e melhor que muita empresa hoje em dia. Muito antes das leis trabalhistas, os piratas já tinham um sistema de seguro contra acidentes. Perder um braço direito rendia uma indenização específica, geralmente 600 peças de ouro, enquanto um olho ou um dedo valiam menos. Isso criava um senso de lealdade e ordem que contrastava com a anarquia que imaginamos. Eles não eram apenas bandidos, eram membros de uma corporação criminosa altamente organizada, com regras rígidas sobre luzes apagadas, proibição de jogos de azar a dinheiro e tratamento de prisioneiros. E bandidos também. Não podemos esquecer que eram bandidos. Agora, se você acha que os piratas passavam o dia fazendo prisioneiros andarem na prancha, saiba que isso é pura invenção literária. Os piratas reais eram pragmáticos e muitas vezes cruéis demais para um teatro tão elaborado. Se queriam mandar alguém jogar na série B, simplesmente o jogavam ao mar, ou cortavam ali mesmo. Mas aí a coreografia da banda Tchacabum seria meio macabra. Se bem que nos anos 90 passava qualquer coisa. Um castigo muito mais comum e temido era o maroning, abandonar o traidor em uma ilha deserta ou um banco de areia, com apenas um pouco de água, um pouco de pólvora e uma pistola prestes a ser carregada. O objetivo era o tormento psicológico. A pessoa ficava ali vendo a maré subir ou o sol queimar até que a sede ou o desespero a levasse a usar a única bala da pistola em si mesmo. Há relatos de homens que foram resgatados de ilhas desertas anos depois, completamente insanos e tendo esquecido como falar. A pirataria era um jogo de terror psicológico e ninguém jogava esse jogo melhor do que Edward Teach, o Barba Negra. Ele entendia que a imagem era sua arma mais poderosa,
Para parecer um demônio saído das profundezas, ele entrançava pavios de canhão em sua barba densa e os acendia antes de abordar um navio. A fumaça preta saindo debaixo do seu chapéu criava uma aura sobrenatural que fazia as tripulações inimigas se renderem sem que ele precisasse disparar um único tiro. Mas nem todo pirata era um veterano calejado do mar. O caso de Stede Bonnet é um dos mais bizarros da história. Bonnet era um aristocrata rico e educado de Barbados, conhecido como Pirata Cavalheiro. Dizem que ele virou pirata para fugir de um casamento infeliz. E o que eu dei de material para comediante de stand-up ruim agora é brincadeira. Ele foi o único pirata idiota o suficiente para comprar seu próprio navio de forma legal, em vez de roubá-lo, e contratou uma tripulação pagando salários, o que ia contra toda a lógica da pirataria. Enquanto seus homens saqueavam, Bonnet muitas vezes era visto no convés vestindo um roupão de seda e lendo livros da sua biblioteca particular. Ele não sabia nada de navegação e acabou sendo tutorado, não confundir com torturado, pelo próprio Barba Negra, que o manteve como um prisioneiro de luxo enquanto usava o seu navio. Tá vendo? Até o Barba Negra aceitava trainee, mas até para isso já precisava ser filho de alguém importante. Já do outro lado da brutalidade, temos Anne Bonny e Mary Read. Elas quebraram o tabu de que mulheres a bordo davam azar e provaram ser mais ferozes que muitos homens. Quando o navio delas foi atacado e a tripulação masculina estava bêbada demais para lutar, as duas foram as únicas que permaneceram no convés, combatendo os caçadores de piratas. Anne Bonny, ao visitar seu amante Calico Jack na prisão antes dele ser enforcado, disse-lhe secamente que se ele tivesse lutado como um homem, não precisaria morrer como um cão. A vida pirata era curta, violenta e marcada por um tédio profundo, interrompido por momentos de adrenalina pura. Eles passavam semanas em navios imundos, comendo biscoitos infestados de gorgulhos e bebendo água podre misturada com rum para disfarçar o gosto. O tesouro raramente era ouro e joias, na maioria das vezes era tecido, açúcar, cacau ou escravos. O fim da era de ouro da pirataria veio não apenas pela força naval, mas pela falta de portos seguros. Quando cidades como Port Royal foram destruídas ou limpas da corrupção, os piratas perderam onde vender seus saques. Aqueles que não morriam de escorbuto ou em batalha acabavam balançando na forca em Londres. Seus corpos eram frequentemente colocados em gaiolas de ferro, chamadas de gibbets, e pendurados nas margens do rio Tamsa. Os cadáveres eram deixados lá para apodrecer ao sol e serem bicados por pássaros, servindo de aviso macabro para qualquer marinheiro que pensasse em trocar a dura vida na marinha pela liberdade ilusória da bandeira preta. O pirata real não era um herói incompreendido, mas um homem que preferia uma vida curta e alegre a uma vida longa de servidão, mesmo que o futuro fosse a forca, o que inegavelmente era ter um futuro, diferente de certos meninos mágicos. E se você gostou, siga e avalie, com 5 estrelas por favor, além de compartilhar com quem possa gostar também. São muitas coisas? Claro que não, só 3, você tira de letra. Eu confio em você. Até o próximo episódio.